Quer aprender a ganhar dinheiro em dólar sem precisar aparecer? Veja o link na descrição. Primeiro de tudo, você tem que entender que cada ação que você toma vai ter resultados, né? Vai ter reações, como se fosse um jogo de xadrez, de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Como você move uma peça agora, vai te impactar lá na frente também. Ou seja, não é só o que essa decisão vai te dar de reação, de resultado, né? Agora, mas sim lá na frente, talvez isso abra uma porta ou queime uma ponte, tem que considerar. E dá para se aplicar isso por muitos diversos níveis, que nem eu falei, o exemplo do xadrez, que muda toda a árvore de possibilidades que você tem. Tô só falando isso só para entender bem claramente que a decisão que você toma é muito importante. E o que o 80-20 é? É obter 80% do resultado com 20% do esforço. Ou seja, tomar boas decisões que vão te dar mais resultado, que não vão deixar você perder tempo. Então, primeiro é isso. Tenta enxergar os caminhos que você vai ter depois de tomar essa decisão, e não só o caminho imediato, mas o caminho de longo prazo. Essa seria a primeira coisa que eu geralmente penso. Aí outras formas também é você pensar: se eu não fizer tal coisa, se eu não fizer essa mudança na minha empresa, se eu não fizer essa contratação, o que será que vai acontecer? Ou seja, a gente está invertendo o problema, e não de tentar falar se eu fizer tal coisa, qual vai ser. Vamos inverter e falar: e se eu não fizer? E se eu ficar parado? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, a melhor coisa é não fazer nada. Ou não que tu não vai fazer nada, entendeu? Mas assim, às vezes não iniciar aquele projeto, não contratar aquela pessoa. Às vezes é melhor você fazer menos coisas. Então pensa se faz sentido. Porque às vezes você vai ver, tipo, se eu não fizer essa determinada melhoria na minha empresa, essa mudança, você vai pensar e falar: na real, que nada vai mudar. Então às vezes é melhor você não fazer aquilo e só deixar, entendeu? E naturalmente as coisas vão inspirar. Uma outra coisa interessante é você ver, tratando-se de empresa, tô falando, como é que isso vai impactar o seu faturamento no médio e no longo prazo. Isso que eu tô falando parece meio óbvio, mas no fim do dia, o objetivo da sua empresa é faturar mais e lucrar mais. Então, se você guiar, você tem que ter uma estrela que você vai se guiar e falar: eu quero aumentar meu faturamento, aumentar meu lucro. Aí você toma decisões que vão aumentar o faturamento. Isso que eu tô falando, até eu tô falando, eu tô assim: nossa, mas que idiota, por que eu tenho que falar isso aqui? Porque pode parecer idiota, mas, cara, o que tem de gente que não entende isso? Você não tem. Porque quando você está na sua empresa, vai cair um monte de coisa sobre você. A gente vai estar tirando de todos os lados. Vão te chamar para reunião, vai começar a pegar fogo ali, você tem que resolver. E você vai ser puxado de todos os lados. Todo mundo e situações vão ficar te puxando. E a grande maioria das pessoas reage de uma maneira meio passiva e tipo: tá bom, a pessoa me puxou, eu vou. O cara me chamou para tomar um café, eu vou. A pessoa me chamou para reunião, eu vou. A pessoa quer fazer uma call, eu vou fazer a call. Então, o que você tem que fazer é meio que mentalmente você meio que manda essas pessoas tomar naquele lugar e falar, tipo: não, eu não vou participar da sua agenda. Você tem que ter como prioridade ver o que eu tenho que fazer para o meu negócio para aumentar o faturamento e o lucro dele. Se o cara me convidou para uma entrevista ou para uma coisa ou para discutir uma oportunidade, não quero falar com você. E o problema é que aí você começa a perder energias com coisas pequenas, com um probleminha pequeno, com um pequeno incêndiozinho que tá algum probleminha na sua empresa, que às vezes você poderia deixar ali e ele ia se auto-resolver, mas você fica perdendo tempo com aquilo. De modo geral, o crescimento do faturamento resolve os problemas automaticamente. É mágico. Se você aumenta o faturamento da sua empresa, desde que a margem continue igual, os problemas vão sumindo. Eles somem. Tipo, desaparece. É sério. Se problema, a pessoa te enchendo o saco, uma coisa pegando fogo ali, ela some e se auto-resolve. Só foca em faturar mais, que o resto se resolve. Mas aí entra uma outra questão também que você tem que avaliar: como é que você vai faturar mais, porque você tem que construir um faturamento que seja de longo prazo e não só algo de curto prazo, que pode, vamos dizer, você matar a galinha dos ovos dourados.
Resumindo, é um monte de coisa diferente, é um monte de formas que você vai ter que... Eu dei algumas coisas que eu uso para definir o 80-20, tem muito mais coisas. Eu não tenho um guia aqui, mas eu acho que isso já é um começo.